Então, neste encontro, nosso objetivo é trabalhar as noções de armazenamento. Vamos falar um pouquinho sobre armazenamento de materiais. Importante nessa trilha de traçar os conceitos da administração dos materiais, que é a matéria administrativa que versa sobre o assunto, pensar em como administrativamente, quando eu olho, então, eu já sei a necessidade de um bom planejamento, de um bom controle de estoque, sei os conceitos de estoque, então vamos pensar, então, no armazenamento. Vamos pensar agora nesta decisão que a gestão administrativa precisa tomar sobre armazenamento dos materiais. Então, ao final desse encontro, nós queremos que você tenha muito claramente que armazenamento, os tipos de armazenamento, quem é o almoxarife, vamos finalizar falando sobre paletização. Então, 3 assuntos principais ao final do nosso encontro desta noite, para você que está revendo aí esse momento, nesse dia, nesta tarde, nesta madrugada. Para nós aqui no ao vivo, nesta noite, nós vamos caminhar 3 pontos principais aí, conceitos de um armazenamento e uma boa armazenagem. Vamos falar um pouquinho sobre responsabilidades e decisões ali do almoxarife e também vamos falar sobre paletização. Vamos caminhar nesta trilha de armazenamento dos materiais. Quando nós pensamos no armazenamento, é interessante pensar em tipos de armazéns, porque essa é uma decisão da administração e da gestão que é relevante, sobretudo no contexto em que vivemos, né? Nessa retomada econômica pós-Covid, nessa mudança, né, inclusive, em vários aspectos da gestão. Penso com vocês, inclusive, no conceito, né? O termo armazém tem origem árabe, né? Al-Mahazan. Né? Al-Mahazan. E Al-Mahazan significa sótão, né? É claro, atualmente, esse significado é muito maior, né? A ideia da armazenagem, do armazém, tem aí um sentido amplo, né? Resumindo, é onde eu guardo as minhas matérias-primas, é onde eu guardo os meus produtos acabados, é onde eu guardo os meus produtos semi-acabados. Então, administrativamente, pensando na gestão administrativa com esse olhar sobre estoque, é onde eu vou alocar os meus materiais, sejam eles materiais de uso e consumo, matéria-prima, produto acabado e semi-acabado, como dissemos. Então, o conceito de sótão, né, a origem da palavra é Al-Mahazan, hoje já é um pouco amplo, né? A gente pode resumir como espaço físico, onde nós vamos alocar, gerenciar e guardar todas essas matérias, todas essas materiais. Isso, então, é o nosso conceito de armazém, pensando na gestão administrativa. Quando nós olhamos para os tipos de armazém, né, pensando que, de fato, é nos armazéns que as empresas vão utilizar diversos tipos de gestão, vão utilizar diversos tipos de característica para armazenar, né? Existem uma série de tipos de armazém para cada tipo de empresa. Hoje a gente pode pensar em vários tipos. Mas a gente, se fosse classificar, a classificação seria em relação à gestão. Em relação à gestão, a gente poderia dividir em 3 grandes categorias. Os armazéns próprios, os armazéns terceirizados ou públicos e os armazéns contratados. Por armazém próprio, a gente pode entender que é aquele tipo de armazém que faz parte do complexo da minha empresa. Então, eu tenho a minha empresa, seja ela da atividade do comércio, da indústria ou da prestação de serviço, e o espaço físico onde eu vou colocar minhas mercadorias e etc., é o meu armazém próprio. Então, como o armazém é próprio, sou eu que faço toda a gestão, né? Como um grande braço do meu espaço empresarial. Então, o armazém próprio é o gerenciado pela própria empresa. O armazém terceirizado ou público já é um armazém
onde nós vamos ter a gestão terceirizada ou a gestão pública. Então, nós vamos ter aí um grande exemplo dessa ideia de gestão terceirizada ou pública, pode ser os entrepostos aduaneiros. Uma mercadoria que chega num porto e fica aguardando ali toda a questão tributária e tem que aguardar ali o despacho alfandegário, ela pode ficar no armazém terceirizado, no armazém público até todo o procedimento para liberação das mercadorias. Também, por armazém terceirizado público, pode ser um espaço físico onde há um serviço de terceirização. Uma empresa faz toda a gestão e disponibiliza o espaço para fazer, então, a armazenagem dos materiais. E, por fim, os armazéns contratados, onde há um investimento por parte da empresa, num primeiro momento, e há um sistema todo de terceirização a empresas específicas pensando na armazenagem. Então, quando nós pensamos na armazenagem, quero dar um exemplo aqui sobre isso, até pelo momento em que vivemos, né, nessa retomada econômica aí, chegando ao fim de agosto de 2020, onde nosso espírito empreendedor se fortalece com um boa avanço das vacinas, uma diminuição, inclusive, dos casos da Covid. Exemplo, o Mercado Livre. Então, eu vou operar ali através de envio de mercadorias. Eu não tenho armazém próprio. Eu posso utilizar um armazém, um centro de distribuição do Mercado Livre. Eu alugo lá um espaço. Né? Então, vai ter essa modalidade que hoje é muito comum. Né? Inclusive, é uma realidade sobre isso. Então, o Mercado Livre investe em centros de distribuição das suas mercadorias e recebe mercadorias de vários lugares. Então, esses são os tipos principais de armazéns. O que nós podemos pensar? Qual deve ser os parâmetros que a gestão administrativa deve tomar ao escolher um armazém? Primeiro, o bom planejamento da armazenagem vai conduzir uma boa gestão dos materiais que a empresa usa. Então, se eu tenho uma boa estocagem, se eu tenho um bom armazenamento, o meu produto, aquilo que eu faço, é claro, vai ser cada vez melhor. Seja através de uma atividade industrial, seja através de uma atividade comercial, a minha relação com os materiais será sempre efetiva. Identificação, usabilidade, excesso, necessidades, elas ficarão muito mais claras dentro de um processo onde a armazenagem tem um papel organizado e planejado. Outro objetivo que deve ser levado em consideração a tomar a decisão sobre uma boa armazenagem é que a ideia de diminuição de espaço físico, né? Diminuição de espaço, redução de custos, quando nós pensamos no processo produtivo. Então, imagine uma indústria que tem uma planta de produção e quer aumentar a sua produção. Imagina essa questão da armazenagem, né? O espaço físico que deve ser levado em consideração. Então, um bom planejamento de armazenagem e uma boa decisão, né, por escolher ou um armazém próprio, um armazém terceirizado ou um armazém contratado, facilitará toda a gestão, seja ela inclusive de cadeia produtiva, reduzindo o custo, aumentando a lucratividade. Vamos então atingir aí o ideal quando pensamos na gestão da armazenagem. Quando nós pensamos então nessa escolha, quais são os objetivos que um bom armazenamento dos materiais pode nos revelar? Podemos destacar aqui 4 pontos importantes ou de destaque, ou que devem ser levados em consideração nessa escolha de armazém. Por exemplo, local específico para o material. Se eu tenho aí um bom planejamento, armazenagem,
penso nesse objetivo? Eu preciso de um local específico? Esse material que eu trabalho precisa de uma condição específica? Quando eu tenho um bom armazenamento, eu identifico e codifico melhor os meus materiais. Quão importante é a codificação para uma movimentação eficaz? Eu consigo localizar materiais, né? Ou vou precisar manusear materiais pesados, materiais com tamanhos diversos? Qual é a minha realidade? Qual é o meu objetivo? Então, a partir daí, eu posso tomar uma decisão. Puxa, é melhor ter um espaço, um armazém próprio. Não, é melhor fazer uma contratação de um armazém, então, contratado. E também o confinamento, né? Se eu vou trabalhar com materiais perecíveis, materiais perigosos, materiais químicos, compensa, vale a pena ter isso internamente? Ou é melhor ter externamente? Como fica essa movimentação, né? Eu quero atingir clientes de uma certa determinado lugar. Vale a pena manter um estoque contratado longe? Vale a pena fazer uma contratação externa? Então, esses objetivos vão balizar a tomada de decisão aí para o tipo de armazenagem adequada para cada empresa. Passando por isso, ou pensando nisso ainda, nós podemos pensar nas pessoas que trabalham no armazém. Cito aqui o almoxarife. O almoxarife é um dos profissionais ali que vão trabalhar dentro do armazém. E ao redor do almoxarife, uma verdadeira equipe de assistentes de administração, gestores de estoque, auxiliar estoquista, uma verdadeira equipe que vai, dependendo do tipo de armazenagem, fazer todo um trabalho de recepção das mercadorias, conferência, guardar, manusear, movimentar os materiais, lançar, né, fazer relatórios de entrada e saída, acompanhar balanços, efetuar toda a gestão do armazém. É claro que a pessoa responsável, né, o líder aí desse trabalho de maneira efetiva é o almoxarife, né? Até por isso que muitas vezes nós vamos ter aí por sinônimo até de prática administrativa o armazém, o estoque sendo chamado de almoxarifado, não é? Mas muito mais do que um almoxarifado. Quando nós pensamos na administração moderna, nós pensamos no armazém gerenciado, né, por especialistas, né, pessoas capacitadas que sabem muito bem todos os passos para se estabelecer uma boa armazenagem, uma boa movimentação dos materiais, uma boa gestão de entrada e saída. Isso é extremamente importante e muito relevante dentro do processo administrativo. Tão relevante que a paletização ela é muito importante para toda a movimentação dos materiais, sejam internos, externos, exportação, importação. A paletização ela é extremamente relevante, né? Inclusive o pallet, né? Ele foi inventado aí, a patente, né? Os registros históricos nos apontam que o pallet teve o seu registro aí em 1939, né? 2 inventores aí, né? Inclusive patentearam a empilhadeira com garfos longos e o pallet junto. Então, trata de 1939. Na França, né, até por isso que tem esse nome, pallet, né, com 2, e que portuguesado aí, palete, né, é um termo que nós vamos ouvir de maneira muito efetiva. E por que ele é importante quando nós pensamos na armazenagem? Porque a paletização é toda a acomodação que a gente vai ter nas cargas. É toda a vinculação e movimentação das mercadorias. É através da paletização que nós vamos ter os padrões e o tamanho necessário do meu armazém. Ele vai depender do tamanho da carga e da paletização. Então, quando é preciso transportar cargas, movimentar materiais, não se faz de qualquer maneira. Se faz através do sistema de paletização. Então, as mercadorias são alocadas em pallets e esses pallets são movimentados, inclusive para importação, para exportação. Não é? Então, a paletização é muito importante porque ela facilita, agiliza o processo de armazenagem, inclusive os custos relacionados à logística vão diminuir à medida que eu tenho um bom sistema de paletização. E outro aspecto importante é a segurança, né? A segurança de movimentar os materiais com um sistema paletizado.
e trazendo, inclusive, essa realidade para o tempo em que vivemos, que é um tempo de digitalização, de processos cada vez mais integrados globalmente, a paletização ajuda no que diz respeito ao manuseio das mercadorias, né? E entender todos os processos, sejam eles vindo de países, indo para países, a paletização é importante nesse princípio. É importante dizer que a paletização de carga é uma técnica muito popular, né? E é feita através dos paletes padronizados. Então, a padronização, né, através aí dos órgãos internacionais de padronização de pallets, inclusive, o pallet não pode ser feito de qualquer maneira. Existem padrões internacionais, existe o pallet BR, né, atualizado recentemente, que tem que ser padronizado, até porque há uma grande soma de execuções dentro dos armazéns, sejam com os veículos de movimentação, seja com os equipamentos para movimentar, sejam com as próprias mercadorias, né? Sejam pelo tipo de movimentação escolhida para importar, exportar ou para distribuir o produto, né? No Brasil, muito comum as atividades rodoviárias através do modal rodoviário, né? Podemos listar aqui 4 pontos objetivos e dos principais características da importância da padronização, que consiste na melhoria da organização do estoque. Se eu tenho paletização de cargas, meu estoque fica melhor padronizado, facilita o transporte, torna o manuseio das mercadorias mais prático e aprimora o desempenho da locomoção de maneira geral. Então, ficando mais ágil, eu tenho mais execução de processos cada vez mais organizados dentro do meu estoque, dentro do meu armazém. E, por fim, podemos pensar, concluindo um pouco mais aqui o nosso encontro, quão importante tem sido a tecnologia para uma boa gestão de armazenagem. Quão importante tem sido obedecer padrões internacionais. Nós podemos perceber aí as movimentações de cargas, os armazéns cada vez mais compartilhados, grandes centros de distribuição que são muito automatizados. Essas realidades elas vão impulsionar cada vez melhor a gestão sobre o estoque.